Você está no Clique Síndico News do YouTube e aqui é o Condomínio em Foco. Lembrando que esse programa tem o oferecimento da Crédito Real. Top de marketing ADMB, empresa com mais de 80 anos no mercado imobiliário, buscando entregar a melhor experiência com atendimento personalizado aos seus clientes, expandindo sua marca com um sistema de franquias. Melhorar sua vida e facilitar o seu dia a dia é nossa prioridade. E hoje o tema que nós vamos abordar é mantenha-se em forma dentro de sua casa. De que jeito? Marina Ludwig Otto, ela é sócia proprietária da Estúdio Sano, fisioterapeuta pós-graduada em Fisiologia do Exercício, especialista em treinamento funcional e Pilates. Vai nos falar de que maneira nós podemos atingir esse objetivo que hoje em dia, e como sempre, é mais necessário, porque a pandemia que está nos afetando, ela, na verdade, busca pessoas, afeta, melhor dizendo, pessoas que têm alguma comorbidade. Marina Otto, obrigado por aceitar o nosso convite. Por favor. Oi, Ayrton. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante, que é a saúde, né? E como nós podemos, então, estar nos mantendo ativos durante esse período de pandemia, né? A gente sabe aí que as nossas rotinas mudaram muito, nossa rotina de trabalho, a rotina de cuidado com filhos e também a nossa rotina de cuidado com a nossa saúde, né? Afinal de contas, para cuidarmos, né, da saúde, a gente teve que ficar dentro de casa. E aí, né, a gente deixa de fazer exercício? Isso é uma opção? Não, né? Não é. A gente sabe aí que, como tu bem colocaste na introdução, o sedentarismo ele é uma comorbidade, né? Ele é responsável por inúmeras patologias, né? Ele é fator de risco para inúmeras doenças. Então, se manter ativo ou até aproveitar esse tempo para começar, afinal de contas, eu acho que talvez nunca se tenha falado tanto em saúde, né? Todos os jornais falam, em todo lugar se fala sobre saúde, sobre a importância da gente estar saudável. Então, às vezes, pode também ser o start para se começar alguma atividade. Claro, agora, muito dentro de casa, mas se pode ter resultado dentro de casa, pode ser um treino efetivo e pode ser muito mais fácil do que a gente imagina. A questão só é aí ter boas orientações e saber desenvolver bem o seu treino em casa. Marina, o Estúdio Sano, ele é uma academia, né, normal, aí o pessoal vai lá, tem os equipamentos, aparelho, profissional acompanhando cada exercício. Mas o que a Estúdio Sano se reinventou para atender essa população toda que está isolada e o isolamento aumentando o sedentarismo? Sim, nós somos um espaço, né, físico, um estúdio, onde nós atendemos ali com o treinamento funcional personalizado, aulas de pilates. E claro, no meio de tudo isso, a gente também teve que se reinventar. Então, dentro das possibilidades, nós desenvolvemos aí uma plataforma de treinos, onde existem treinos que a gente deixa sempre gravados, né? São treinos de mais ou menos, em média, 20 minutos, porque a gente considera que é um bom tempo de se fazer em casa, que aí também é uma das adaptações necessárias para um treino em casa, né? Se na academia a gente treina lá 50 minutos, 1 hora, em casa, às vezes, esse tempo tem que ser diminuído, porque a gente sabe que as demandas em casa são diferentes, né?
Porque às vezes tu tá em casa e tu mora com outras pessoas, tu é solicitado. Ah, ó, me ajuda aqui, veja isso, eu toco o telefone. Enfim, tem as demandas acontecendo ao mesmo tempo. Então, um dos cuidados que a gente teve também foi esse, né, de mudar um pouquinho o tempo da aula. Então, nós temos a plataforma, né, que ali tem esses treinos do funcional, tem os treinos do Pilates, tem treinos de alongamento, todos eles elaborados pelos nossos instrutores, onde a gente presta ali, vai fazendo junto com os alunos, vai explicando todas as adaptações. E a gente acabou também indo para o Zoom, né? A gente tem algumas aulas que acontecem no Zoom também em turma, daí aulas online e ao vivo no Zoom. Maravilha. Mas vamos tratar primeiro dessa plataforma que eu achei bem interessante. Eu lembro que ali na descrição do vídeo tem todos os endereços físicos e o site, telefone da Sano e da Marina. Mas me digam, é um ambiente dentro do site, eu estou imaginando, por favor, depois corrija, é um ambiente dentro do site de vocês, onde o pessoal chega e abre esses tutoriais de preparação física, de condicionamento físico? Na verdade, a plataforma ela não fica dentro do nosso site, né? Ela é um outro site só específico para plataformas. Aí é uma questão mais técnica que eu não saberia explicar, mas por causa do suporte mesmo de site, daí ele é um outro site específico de plataforma, mas é uma plataforma nossa que chama Sano em Casa, e ali tem os treinos gravados, onde a gente vai desenvolvendo treinos, e aí desde o início da pandemia tem treino, então tem treinos semanalmente entrando lá na nossa plataforma, daí das mais diversas modalidades, né? Tem toda semana treino de pilates, tem toda semana treino de funcional, e ali a gente orienta o aluno conforme o seu objetivo. Então, o aluno tem o objetivo, por exemplo, uma coisa que está acontecendo pouco na quarentena. Estou comendo demais, eu acho que preciso perder peso. Bom, então vamos lá trabalhar um pouquinho de funcional, porque vai ter uma queima calórica maior. Não, meu problema é que o home office está trabalhando em casa, está detonando com a minha coluna, eu estou sentindo muita dor. Então vamos lá para o Pilates. Então a gente tem essa opção dentro da plataforma de ter os treinos e o aluno vai ali escolhendo conforme os seus objetivos e as suas necessidades. Marina, quem me conhece sabe que eu não sou muito de preparação física, né? Mas eu, quando me preparei fisicamente, enfim, existiam alguns exercícios necessários, porém indesejados. Eu detestava fazer abdominal. Me diga uma coisa, existe uma cronologia desses exercícios? Vou começar. Lá na plataforma, imagino que ficam todos disponíveis, e aí tu escolhe o que vai fazer. Ou não. Tem, olha, primeiro tu faz tantos dias esse. Então, como é que funciona na prática? Bom, a gente, claro que vai evoluindo dentro, né, dos exercícios, conforme a prática. O nosso corpo fica preparado para mais e ele pede mais, né? Mesmo os abdominais. Mas a gente o tempo todo vai orientando o aluno, né? Dentro da plataforma, dentro dos nossos vídeos, quando nós estamos fazendo o exercício, a gente vai falando, se está num nível né, mais iniciante, faz dessa forma. Se está no nível avançado, então esse é o exercício para ti. Ou mesmo, às vezes, a gente está aqui falando sobre iniciante e avançado, mas às vezes a pessoa sente dor em determinado movimento, por causa de uma lesão, ou mesmo um desconforto do dia. E para esses casos também, durante o vídeo, a gente sugere adaptações, né, para que o aluno possa fazer. E aí, o que acontece? Também existe uma orientação inicial. Bom, se tu está começando, se tu não estava fazendo nada, tu não pode querer começar fazendo 5 vezes na semana, né? Porque o que acontece? O teu corpo vai levar um choque, vai dizer, opa, o que está acontecendo? Porque até outro dia eu estava parado de boa e agora, de repente, todo dia é exercício. Então, a gente orienta que tu venha começando numa progressão, né? Vem fazendo, faz ali 2 vezes na semana, passa para 3, de repente mescla ali as modalidades, porque existe essa opção dentro da plataforma, né? Quem sabe faz ali
2 aulas de funcional, faz uma aula de pilates, porque os exercícios também conversam muito bem entre si, são complementares. Temos também ali a opção dos exercícios de alongamento. Então, opa, senti que essa aula ficou mais puxadinha, amanhã não vai dar para fazer aula, mas eu estou gostando de manter o ritmo, eu quero, né, incorporei isso na minha rotina e não quero perder, então faz uma aula de alongamento, porque isso também é importante, né? A gente criar essa rotina de ter o exercício dentro do nosso dia. Marina, me diz uma coisa, não vou prometer nada, mas eu estou me começando a me estimular. Eu preciso de algum equipamento dentro de casa, ou é tudo com o peso do corpo, enfim, algum equipamento, algum acessório que eu preciso ter? Não. A gente, quando pensou em migrar para o virtual, né? Quando fomos, na verdade, jogados para o virtual, a gente entendeu que a maior parte das pessoas não tinha, né, equipamento, justamente porque já treinavam. A gente começou o virtual pensando nos nossos alunos, né? Então, poxa, eles estão lá com a gente, eles não têm equipamentos em casa, porque eles vão até o estúdio treinar. Então, a gente tem que oferecer aulas que eles não precisem. Mas o que a gente vai vendo durante a prática dos exercícios? Que a gente consegue adaptar com muitas coisas. Eu aqui estou no meu pescoço com um Echarp. Eu já dei aula com Echarp, inclusive acho que foi esse aqui. Então dá para fazer aula com coisas que a gente tem em casa. A gente usa às vezes sabão em pó para fazer de pezinho. A gente usa o bastão da vassoura. Então são todas coisas, materiais que a gente tem em casa. Cadeira é um ótimo equipamento, gente, né? Porque o que acontece? O nosso corpo, a gente tem como desafiar ele sem necessariamente ter um equipamento próprio para isso. O que a gente precisa, sim, é de uma boa orientação, alguém que saiba te dizer, ó, tu quer aumentar, intensificar, então tu vai fazer assim, vai mudar um pouquinho a amplitude, tu vai mudar um pouquinho o ritmo, ou isso sim, isso vai desafiando o teu corpo sem tu precisar de um equipamento. Então, a orientação te desafia mais do que o equipamento. Marina, vamos ver se eu arrumo mais uma desculpa para não fazer. Tu já me disse que eu não preciso de equipamento, que eu posso fazer em casa, não preciso sair para a rua e tal. Vamos ver se eu arrumo outras desculpas aqui. Estou começando a ficar meio constrangido de te entrevistar no tamanho que eu me encontro. Mas me diga uma coisa, a questão de cada um tem um limite, cada um tem um histórico físico e tal, e se o exercício indicado esteja além ou aquém da capacidade do aluno. Tem como uma consultoria, a gente pode ligar, olha, eu estou achando o quê e tal, eu podia aumentar ou podia diminuir ou substituir alguma coisa dentro daquela aula? Sim, a gente tem como, na verdade, como comportamento da empresa lá do Estúdio Sanos, sempre tem uma conversa muito aberta com os nossos alunos, né? A gente entende que o treino ele é construído em equipe, né? Não é o professor que constrói o treino. O treino ele é conversado, afinal de contas, o treino ele é para ter o resultado. Eu preciso desenvolver um bom treino e preciso que o meu aluno faça um bom treino. Então ele tem que ser parte ativa do treino, né? E não passiva. Chega lá, treina e ok. O treino tem que estar bom para ele, tem que estar confortável para ele, mas tem que ser desafiador, tem que tirar ele da zona de conforto. Então, sim, mesmo dentro do online, a gente mantém toda uma assessoria, todos os nossos canais de conversa, então eles podem vir conversar conosco através do WhatsApp ou do nosso Instagram. Se quiser passar lá no estúdio, quando, né, a gente sabe que ultimamente os decretos vão e vêm, tá meio ioiô, né? Então, no período que está aberto, pode passar lá, de repente, olha, eu dei uma enjoada de treinar em casa, queria fazer um treino presencial para ver como é que é, para de repente me passar orientações para ver se eu estou fazendo a movimentação correta. Sim, tu pode fazer isso. A gente está ali para prestar toda a assessoria, porque o nosso intuito maior é que a gente entregue saúde, né? E tudo isso faz parte, uma boa orientação faz parte, uma boa conversa, explicar o motivo. Eu normalmente falo que dentro do exercício, e a gente escuta muito hoje em dia a palavra empoderar, né? Dentro do exercício, a gente também precisa empoderar os nossos alunos, os praticantes do exercício. Ou seja, quando tu sabe
por que tu está fazendo o exercício, como é que tu tem que fazer, como é que o teu corpo responde ao exercício, aquilo desenvolve em ti muito mais responsabilidade sobre aquilo que tu está fazendo. E tu acaba fazendo aquela função de uma forma muito melhor. Então, dá sim para entrar em contato conosco. Nós estamos aí completamente abertos para prestar toda e qualquer orientação necessária. Muito bem, Marina. Muito interessante, prático e muito atual. Em casa, vamos ver se eu arrumo outra desculpa. Marina, todos sabemos, inclusive eu, que condicionamento físico, estar bem vestido adequadamente, uma boa alimentação, faz parte do todo o conjunto para tu manter o teu corpo preparado para vírus e outros vírus, não só esse vírus que está aí, ao longo da vida. Né? Nós tínhamos conversado previamente a respeito do exemplo de um cidadão que é conhecido mundialmente pelo seu sobrenome. Podia contar a história dele e o que aconteceu de fato que ele se tornou uma celebridade no assunto de preparação física, de condicionamento. Claro. O exercício físico, ele é maravilhoso, na verdade, né? A história a qual tu te refere é a história do Joseph Pilates. Então, tá aí, ó, o Pilates vem, né? Recebe o nome do seu criador. E a história do Pilates, na verdade, ela é toda muito interessante, né? Ele foi um homem muito interessante, ele foi autodidata, né? Ele foi muito estudioso. E durante a Segunda Guerra, né? E aí, agora, há pouco tempo, a gente ouviu falar de novo naquela primeira pandemia de influenza, na gripe espanhola, que assolou o mundo todo. Foi bem nessa época. E aí o Joseph, ele foi servir, né? Então, ele era alemão, ele foi chamado para servir. E o que aconteceu? Dentro né, ali como é que a gente chama? Do batalhão dele. Do batalhão dele, ele ajudou na preparação física dos soldados que estavam precisando de algum processo de reabilitação, porque ele sempre fez exercícios, porque ele tinha um histórico de uma saúde muito frágil. Então, ele desenvolveu, na verdade, o Pilates como uma alternativa para ele, né? E aí ele foi aplicando nos outros soldados. E o que se viu é que nenhum deles foi contaminado pela influenza, por essa primeira pandemia que teve, né? E aí a gente pensa que, na época, provavelmente, todo esse recurso que a gente tem hoje em dia de máscara, de álcool gel, essas coisas eram mais limitadas, né? E o que protegeu eles? Eu, como professora, praticante de Pilates, adoraria dizer que foi Pilates, né? Para enaltecer o nome da prática. Mas foi o exercício físico, né? Independente de ser Pilates ou do exercício que seja. Porque o que acontece? O exercício físico, ele é, naturalmente, um fortalecedor do nosso metabolismo, né? Ele ajuda em todos os nossos processos metabólicos. E aí a gente pode pensar em outras questões que também estão muito presentes na pandemia, né? A gente está falando aí de questão de metabolismo, de estar forte, porque a gente dá nossa imunidade, nosso sistema imunológico forte, né? Bom, aí a gente pode pensar o quê? Quantas pessoas a gente escuta assim, eu tenho dormido mal, eu tenho tido insônia, eu tenho tido mais pesadelo, né? Eu tenho escutado muito isso no meu ciclo de pessoas com as quais eu converso. Bom, a gente sabe que quando a gente faz exercício, nós temos um sono melhor, por causa da regulação hormonal do nosso corpo. Outra coisa, as pessoas ficam mais ansiosas, porque a gente está há muito tempo envolvido nessa pandemia, né? Há muito tempo aqui esperando uma resposta e quando nós vamos poder finalmente, né, viver o mais próximo do normal que nós tínhamos, então poder sair na rua sem tanto medo. Isso gera em todos nós muita ansiedade. O exercício também é uma ferramenta contra a ansiedade e também por causa da regulação hormonal. Então, ele acaba atuando e sendo ótimo para vários fatores que, nessa época, estão um pouquinho desregulados, né? E são importantes da gente cuidar, que é a nossa imunidade, né? Ele vai servir aí como um fortalecedor da nossa imunidade, que é a melhoria do nosso sono e que é também esse nosso ajuste fazer bem para a nossa mente também.
Marina, é a minha última tentativa, a minha última desculpa para tentar não acessar tua plataforma. Esses exercícios, eles são dirigidos separados por faixa etária, ou esses exercícios se adequam a todas as faixas etárias? Bom, o exercício ele não entende a idade, né? Ele entende a idade, eu diria assim, corporal. Né? O que acontece? A gente vê que às vezes tem pessoas de 70 anos e conseguem ter uma mobilidade, uma flexibilidade ótima, e às vezes pessoas de 30 nem tanto, né? Então, na verdade, não existe uma separação por idade. Existe, sim, uma orientação conforme a tua necessidade ali de adaptação, né? Porque as adaptações são necessárias, né? Às vezes, se a pessoa tem algum desconforto, por exemplo, na lombar, alguns exercícios têm que ser adaptados, têm que ser orientados de uma forma diferente para que ela execute o movimento sem sentir dor, né? E aí, Ayrton, deixa eu te contar uma coisa. Porque a gente está aí desde março fazendo esse trabalho todo online e junto, né? E foi bem desafiador para a gente. Toda essa mudança foi desafiadora, acho que para todos nós, né? Vim trabalhar em casa e o mundo virtual, acho que a maioria de nós não era tão adaptado assim. Mas nós temos visto muito bons resultados, sabe? Essas desculpinhas que tu foi falando, todo mundo fala, né? Sobre assim, eu não consigo porque eu tenho filho pequeno em casa. Nós temos alunos que treinam e têm filhos pequenos em casa. E aí eles desenvolvem uma rotina, ou a criança muitas vezes faz junto conosco, né? Ela vem, e aí faz, aí a gente e pode fazer junto o treino, não tem problema também, né? Se ela entender, não tem problema. Ou a mãe dá uma tarefinha ali, e naquela hora é a hora daquela tarefa, para que a mãe possa fazer o treino, e como eu falei antes, não é tanto tempo, né? São 20 minutinhos. Então, durante aqueles 20 minutinhos, faz. Nós temos alunos que conseguiram aumentar a frequência de treino, ou seja, pessoas que treinavam 2 vezes na semana, hoje conseguem treinar 4, porque tem a facilidade de não precisar pegar trânsito, tem a facilidade de que, por exemplo, a nossa primeira aula, daí no caso do Zoom, né, acontece às 6h30 da manhã. Então, se antes, às vezes, a desculpa era perder o horário, hoje em dia dá para dormir até um pouquinho mais, acordar, né, 5 minutinhos faltando para a aula, que tu não chega atrasado, né? Então, tem essa vantagem. Tu terminou a aula, tu já tomou um banho, já está no teu trabalho, porque agora é tudo de casa, né? Então, tem também as vantagens de se fazer online, né? Tu te sente seguro, porque tu está fazendo na tua casa, tu não precisa, né, ficar inseguro sobre sair e daqui a pouco ser contaminado. Quando a gente sai para treinar presencial, a gente tem que usar máscara. Treinando em casa não precisa de estar usando a máscara. Então, existem as vantagens também de estar treinando online. Marina, outra questão que eu estou te ouvindo, achando interessante, e te confesso que tu está me balançando, é uma analogia que eu vou fazer a alguns hábitos que a gente deve introduzir nas crianças desde cedo e através do exemplo, que é o hábito da leitura. Tu te acostuma a ler perto do teu filho ou ler para o teu filho na tenra idade, seguramente ele vai absorver esse bom hábito também para a sua vida, assim como o exercício físico. Né? Eu estou vendo essa plataforma, essa modalidade, é uma oportunidade que os pais têm também de introduzir aos filhos esse hábito, né? Que eu vou ter que voltar a tê-lo. Fiz muito, mas estou precisando agora. E agora com a Marina me dizendo que tem uma plataforma que eu posso fazer em casa, eu não tenho mais desculpa. Marina, por favor, Marina, suas considerações finais. Bom, como tu bem colocado, né? Eu acho que daqui a pouco incorporar isso numa rotina familiar é interessante, né? E eu acho que o que a gente tem que pensar é que às vezes a gente considera o fazer o exercício um tempo que a gente perde do nosso dia. Vou perder meia hora fazendo exercício. Na verdade, é um tempo que a gente ganha, né? É um tempo que a gente ganha de autocuidado, é um tempo que a gente ganha de conhecimento, de estar fazendo alguma coisa por nós, né? Porque quando a gente trabalha, a gente está fazendo alguma coisa ali pela nossa empresa,
enfim, por aquele bem, né, que a gente está construindo. E quantas vezes no nosso dia a gente consegue parar para fazer alguma coisa por nós, né? Alguma coisa que vai ter um reflexo longo, né? Porque a gente sabe que o exercício ele vai ser a longo prazo. Então, se tu começar a fazer hoje, e não precisa fazer daqui a pouco todo dia, tu pode fazer 2 vezes na semana, te propõe a fazer isso e começa de pouquinho, faz hoje, quem sabe, 20 minutos. Quando tu for ver, tu vai estar querendo mais, tu vai querer fazer 3 vezes na semana, porque tu vai se sentir bem, né? O que acontece, eu acho que a gente tem que entender que não precisa ser radical, ou seja, tu não precisa começar fazendo todos os dias da semana, né? Tu pode vir incorporando isso. Tu tem que entender como um tempo ganho para ti, um tempo que tu está investindo na tua qualidade de vida, e aquilo vai se reverter de uma forma muito positiva. Vai se reverter com alívio de dor, vai se reverter com melhora de postura, melhora de condicionamento, emagrecimento, e todos aqueles objetivos que a gente sempre tem, né? Que a gente, eu vou fazer exercício porque eu quero tanto. Isso vai vir, porque vem. Né? O exercício é praticamente uma matemática exata. Quando tu faz, tu tem resultado. Então, eu acho que, na verdade, é mudar o pensamento. Não pensar que tu está perdendo aquele tempo. Pensar que tu vai parar, tu vai ter uma pausa ali de, vamos colocar assim, meia hora no teu dia, mas que aquele tempo tu está investindo em ti. E se a gente parar para pensar aí quantas meia horas ao longo do dia a gente perde fazendo outras coisas e nem percebe, né? Fazendo nada, às vezes. Mantenha-se em forma dentro de casa. Eu falei com Marina Ludwig Otto, ela é sócia proprietária do Estúdio Sano, nos apresentou uma plataforma para nos orientar para fazer exercício físico. Ela é fisioterapeuta, pós-graduada em fisiologia do exercício, especialista em treinamento funcional e pilates. Aqui o canal Clique Síndico News do YouTube. Gostou? Faça sua inscrição.